Senhoras, senhores, queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe, nos envolvendo com o seu amor. O grande filósofo Platão, um dos filósofos pós-socráticos, o principal dos discípulos de Sócrates, em seu livro A República, ele conta-nos uma parábola que ele deu o nome de O Mito da Caverna. Conta Platão em O Mito da Caverna que havia uma grande caverna onde alguns homens ali viviam desde o seu nascimento, acorrentados de tal modo que nunca podiam se virar para a entrada da caverna. A alguns metros à frente da entrada da caverna, uma fogueira que projetava sua luz para o interior da caverna. Então, aqueles homens ali presos de modo a não verem a entrada, voltados para o fundo da caverna, a única realidade que eles conheciam eram as sombras projetadas pela luz da fogueira à frente da caverna. A sombra deles mesmos e a sombra de todos os animais que passavam entre a fogueira e a entrada da caverna. Então, para aqueles homens, a realidade era aquela, o mundo das sombras. Um dia, um daqueles homens conseguiu se libertar dos grilhões, das correntes que o aprisionavam, e se voltou para a frente da caverna e os seus olhos ficaram turvos, porquanto não estavam acostumados à luz. Titubeante, ele saiu da caverna, e quando seus olhos se acostumaram com a luz solar, aquele homem ficou deslumbrado pela nova realidade que acabou de conhecer. Um mundo de cores, flores multicores, pássaros coloridos que esvoaçavam pelo horizonte, um vento que lhe aquecia a face, um rio caudaloso que passava, um vegetal verde exuberante, um mundo de cores que ele não conhecera até então. Deslumbrado, ele saiu saltitante, como um menino alegre. E o tempo passou, e um dia ele lembrou-se dos antigos companheiros da caverna e voltou. Voltou para lhes dar a notícia de que havia vida fora da caverna, que havia vida e vida plena e vida em abundância. Ele voltou, e agora seus olhos acostumados à luz, ao adentrar na caverna escura, seus olhos ficaram turvos de novo. Ele tropeçou em um, tropeçou em outro, acharam que ele estava bêbado. Ele chegou em frente a todos e anunciou que havia vida fora da caverna, longe desse mundo de sombras que até então eles conheciam. Mas aqueles homens, acostumados ao mundo das sombras, não acreditaram que existia vida, que existisse vida lá fora. E aquele homem, então, voltou, saiu sozinho e foi curtir a vida exuberante lá fora. Então, Platão nos informa que a caverna representa a vida aqui na Terra. E o mundo espiritual, a vida multicor, fora desta vida física que conhecemos. Tem gente que acredita somente nessa realidade. O mundo das sombras, porque vivemos no mundo das sombras. A doutrina espírita nos esclarece que a vida aqui na Terra é uma cópia mal feita da vida verdadeira, da vida espiritual, onde tudo é beleza, tudo é esplendor. Mas nós acreditamos nessa existência, como se fosse a única. É impressionante como depois de tantas provas, a partir de Jesus até então, nós ainda acreditamos nesta existência como se fosse a única vida. Todas as religiões professam uma vida além da matéria. O problema é como será esta vida além da matéria. Céu, inferno, purgatório, limbo, como será isso? A doutrina espírita vem nos esclarecer que não muda muito.
Apenas nas regiões espirituais superiores a vida é plena de beleza. Mas a nossa vida, a nossa realidade não muda muito porque a natureza não dá saltos. A doutrina espírita matou a morte. Mas quem primeiro matou a morte, de fato, foi Jesus. E ainda duvidamos um pouco. Porque se de fato acreditássemos em Jesus e na doutrina espírita, não teríamos medo algum da morte. Nenhum. Né? Nenhum. Porque a doutrina espírita vem nos revelar a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Na pergunta 23 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta às entidades venerandas: o que é espírito? E a resposta: princípio inteligente do universo. Quando termina o primeiro livro, que deu origem ao livro da Gênese, Kardec faz a seguinte pergunta na primeira pergunta do segundo livro, que é o Mundo Espiritual, que deu origem ao Livro dos Médiuns. Como podemos definir espírito? Como assim, se ele já fez a pergunta na questão 23, o que é espírito? E agora ele pergunta como podemos definir espírito. É a mesma pergunta. E a resposta é: seres inteligentes da criação. Parece a mesma pergunta, mas não é. Porquanto na primeira pergunta, na 23, espírito está com E minúsculo, o que significa o princípio espiritual que conhecemos aqui na Terra. E na pergunta 76, espírito está com E maiúsculo, somos nós, seres inteligentes da criação. E a doutrina espírita nos esclarece que só há dois princípios constitutivos do universo. Só dois espíritos constitutivos do universo. Não há outro, não há um terceiro princípio. Um é matéria e o outro é espírito. Não há outro princípio no universo senão matéria e espírito. E acima disso tudo, Deus. É Deus, espírito e matéria. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer isso. Kardec desencarnou, Chico Xavier nasceu em 1910, a maior antena psíquica do planeta, onde desbravou o mundo espiritual como ninguém, onde mães saíram de lá consoladas com a comunicação dos filhos amados que se foram e que vinham revelar que estavam bem. E as assinaturas podiam ser até reconhecidas firmas, provando a autenticidade daquela comunicação. Comunicação de Chico Xavier que serviu até como testemunha principal em um julgamento, libertando aquele prisioneiro. A própria vítima voltando para dizer: foi um acidente, ele não teve culpa. Então Chico Xavier realmente desbravou o mundo espiritual, foi estudado até pela NASA, como a maior antena psíquica do planeta. Quantos corações Chico consolou? Quantos ateus Chico convenceu? Um dia, Chico Xavier chegando em São Paulo, como vinha todos os anos fazer uma palestra na federação, ele consultava o seu oftalmologista, porquanto sua vista era muito caquética, sangrava. A vista do Chico era uma coisa de dar dó. Visitava o Dr. Nardi, seu oftalmologista, e numa dessas visitas, visitando o Dr. Nardi examina a vista do Chico e fala: Chico, é verdade que você vê espírito, Chico? É verdade, doutor Nardi, eu tenho essa facilidade de ver espíritos. Mas não é com essa vista não, né, Chico? Sua vista está tão doente. Chico disse: não, doutor Nardi, é com a visão espiritual. É mesmo, Chico? Zombeteiramente, porquanto o doutor Nardi não acreditava na vida espiritual, de uma forma jacosa, ele perguntou: é mesmo, Chico? É verdade? Tem algum espírito aqui com a gente? Chico já havia visto um espírito ali, próximo ao doutor Nardi. Havia conversado mentalmente com o espírito, mas estava convencido que era um espírito zombeteiro. Não é verdade. Ele é um brincalhão, porque quando Chico perguntou-lhe o nome, que ele declinou o nome, Chico não acreditou. Não é possível que alguém possa ter um nome desse. É brincadeira.
Quando Chico perguntou o nome ao Espírito, o Espírito respondeu: meu nome é Cenobelino Serra. Chico, Cenobelino? Que nome é esse? Uma mistura de cebola com violino? Não pode ser. Só pode ser um espírito brincalhão. Doutor Nardi, é verdade, Chico, que tem um espírito perto de mim? Tem, doutor Nardi. É mesmo, Chico, jocosamente. E como ele se chama? Qual é o nome dele, Chico? Chico titubeou, mas pela insistência do doutor Nardi, ele respondeu: olha, doutor, ele está dizendo aqui que o nome dele é Cenobelino Serra. Doutor Nardi começou a chorar. É mesmo, Chico, ele está aqui? Chico disse: mas tem alguém com o nome desse, doutor? Tem. Foi meu professor na universidade, professor Cenobelino, meu amigo, que esteve comigo até o momento da morte. Eu estive com ele, e ele prometeu na morte que estaria comigo. Pois é, doutor Nardi, ele continua perto do senhor. E a partir daquele dia, o doutor Nardi passou a acreditar no mundo espiritual, no mundo verdadeiro, no mundo dos espíritos. Tem gente que tem medo de espíritos, é impressionante. Tem espírita que tem medo de espírito. Gente, vamos olhar no espelho. Vocês vão ver ali um espírito encarnado, mas um espírito. A única diferença entre nós e eles é um corpo físico, que ainda temos um, por enquanto. Nós deixaremos de tê-lo. Mas é a única diferença, não é para ter medo, mas como tem gente que tem medo, os espíritos se materializam e você conversa com eles às vezes na rua, achando que é uma pessoa materializada, sabiam disso? Divaldo não conseguia discernir no começo da mediunidade dele quem eram os encarnados e os desencarnados. Passava vexame na instituição onde trabalhava, ia atender alguém e começava a falar sozinho. Divaldo está louco, está conversando e gesticulando sozinho, mas era um espírito que ele via como se fosse um encarnado. Uma amiga dele, vendo a situação do Divaldo, constrangimento, diz: Divaldo, olha para mim quando entrar alguém na loja. Eu te dou um toque se for encarnado mesmo, para você não passar vexame. Então é assim. Mas a gente às vezes tem tanto medo que se estiver conversando com alguém e perguntar se ele tem medo de alguma coisa e ele disser: quando eu era vivo eu tinha, a gente morre. O medo que as pessoas têm, e nós espíritas não era para termos de jeito nenhum, gente. Eram para termos medo, sim, da segunda morte, que é a morte que vem nos trazer o Apocalipse. Não sei se vocês sabem, mas o Apocalipse é o único evangelho escrito pelo próprio Jesus, na ilha de Patmos, tendo como médium João Evangelista. O Apocalipse foi passado diretamente da boca do Mestre. E nas cartas à igreja da Ásia, as 7 cartas, no capítulo 3 do Apocalipse, Jesus promete ali um prêmio para os vencedores. Aos vencedores eu os darei a coroa da vida. Noutra carta ele fala: aos vencedores eu os farei coluna no santuário celeste, de onde de lá não sairão. Em outra carta ele fala: aos vencedores eu os livrarei da agonia da segunda morte. É dessa morte que devemos temer, e não da morte que conhecemos, que é uma libertação, é sair do casulo, é sair da gaiola. E a gente tem medo do que é bom. Porque se a morte que conhecemos faz parte da vida e viver vale a pena, a morte deve valer a pena. Agora, de lá para cá, não. O espírito minimiza, perde a personalidade, tem que desenvolver uma nova personalidade, fica 9 meses no útero da mãe, sem consciência nenhuma. Depois nasce para desenvolver uma nova personalidade, totalmente dependente, para passar por pandemia, para passar por dores, por sofrimentos, porque aqui é o purgatório terrestre. Essa é a verdadeira morte, segunda morte, que Jesus se refere no Apocalipse, e a gente não se preocupa com isso. Agora, a morte daqui para lá é uma libertação, não é? E quem primeiro matou a morte foi ele, Jesus, gente, quando voltou da tumba depois de 3 dias. Tem gente que acredita que Jesus voltou no corpo perecível, no corpo físico. Gente, vamos pensar. Como no corpo físico? Aquele corpo debilitado, judiado, torturado, com requintes de crueldade, coroas de espinho, atravessado por uma lança, esbofeteado, débil, aquele corpo caquético. Como que Jesus ia voltar naquele corpo? Para quê? Para quê, gente?
Se ele mesmo havia dito que a carne para nada serve, por que ele voltaria no mesmo corpo? E ele deixa nuances no próprio Evangelho, que não foi naquele corpo que ele voltou. As pessoas leem o Evangelho e não conseguem ver isso. Quando Madalena foi abraçá-lo, ele disse: não me toques, porquanto não subi ao Pai ainda. Ou seja, ele não estava materializado. Ia ser constrangedor para Madalena, ela nem ia conseguir abraçá-lo. Depois ele adentra em um cenáculo fechado, com as portas grossas fechadas, os apóstolos com medo dos romanos. Ele adentra sem abrir a porta, atravessa a barreira. Está escrito lá. Corpo físico não atravessa a barreira física. É óbvio que foi no corpo espiritual que ele adentrou e atravessou a barreira da parede. Se materializa e diz: Tomé, toca. Agora é materializado. Mas ele anda com os discípulos que desciam para Amaús no domingo à tarde, depois que ele ressuscitou. Os discípulos não o reconhecem e vão reconhecê-lo quando ele parte o pão. Porque ninguém partiu o pão como Jesus. Ele partiu o pão de uma forma singular. E conta o Evangelho que os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. E aí, está lá escrito, ele desapareceu. Corpo físico não desaparece. Tá? As evidências lá que foi no corpo espiritual. Depois ele pede para que Pedro reúna os 500 na Galileia, de onde ele vai dar as últimas instruções e se despedir. 50 dias depois, mais ou menos, da sua paixão, que é o dia que comemoramos hoje, o dia de Corpus Christi. Pedro reúne os 500 na Galileia, Jesus vai lá, se despede e ascende aos céus. Está escrito isso, ele ascendeu aos céus. Corpo físico não ascende a planos espirituais. Só corpo espiritual mesmo. Então, as evidências estão lá. Jesus matou a morte, provando-nos que a vida continua e que a vida é plena e que a vida é verdadeira do lado de lá. Não vos turbe os vossos corações, disse ele no sermão do cenáculo. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. A casa do Pai é o universo e as moradas são esses planetas maravilhosos que a ciência física não consegue alcançar. Pelo menos da forma como se deve. Não é? Então Jesus matou a morte. Disse que existia vida e vida plena, que não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar o espírito. O espírito é vida. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 10. Quando Cristo está em vós, o vosso corpo morre por causa do pecado, mas o vosso espírito vive por causa da justiça. Olha só. Aliás, o espiritismo todo está nas cartas de Paulo, é que as pessoas não veem. Olha o que ele disse. Quando Cristo está em vós, o vosso corpo morre por causa do pecado, mas o vosso espírito vive por causa da justiça. Então não há morte, só a vida. E as pessoas têm medo da morte. Por causa da visão fúnebre que colocaram na morte. Esses filmes de terror que passam os mortos-vivos saindo das tumbas, as pessoas têm medo. Mas não há nada disso, gente, só há vida e vida em abundância. Conforme eu escrevi, Revelação. Muito além das aparências, das formas, das consistências, existe um mundo causal. Um mundo mais altaneiro, justo, real, verdadeiro, o mundo espiritual. Essa é a grande verdade, a pura realidade revelada por Jesus, através do Consolador, o Espírito Verdade e Amor, que trouxe ao mundo esta luz. Purgatório, céus, infernos, padecimentos eternos não mostram a realidade. Esses equívocos simplistas, esses dogmas fideístas não condizem com a verdade. Como Jesus prometeu, a verdade apareceu com lógica e pragmatismo, tudo está esclarecido pelo Consolador prometido, o próprio Espiritismo. Kardec codificou essa doutrina de amor e de verdade, onde Jesus revelou que pela senda do amor se chega à felicidade. Jesus só veio nos ensinar a amar, só isso. Chico Xavier disse, ele não pediu grandes sacrifícios, que atravessássemos o Oceano Atlântico a nado, que escalássemos o Everest,
que subíssemos a igreja, a escadaria da igreja da Penha de joelhos. Não! Jesus não pediu nada disso. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros, mas amássemos com acento, senão fica amassemos uns aos outros. Não é? Só isso. O que é que nos impede de amarmos uns aos outros, senão o egoísmo que nos manipula? Eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Se sobrar tempo, o próximo. Está errado. Quando eu me dedico primeiro ao próximo, quem mais recebe sou eu. Está tão evidente os ensinamentos durante tanto tempo, mas o egoísmo me impede de executar. Então Jesus matou a morte. O Espiritismo vem e dá o tiro fatal de misericórdia. A morte não existe, gente. E eu estou dizendo isso para vocês, não é porque ninguém me disse. Não é porque eu assisti uma palestra espírita e me convenci. Não. Não é porque eu li algum livro que eu me convenci da realidade espiritual. Não. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu vivi isso. Porque 22 anos depois do desencarne do meu pai, eu conversei com ele. Eu era católico praticante e não sabia nada de espiritismo. E naquele encontro, meu pai me fez lembrar coisas que até eu estava esquecido. Ele falou de coisas que só eu e ele sabíamos, nem minha mãe sabia. Fui provando que era ele mesmo. Até um acontecimento na hora do desencarne dele, que morreu segurando minha mão, ele mencionou coisa que eu já estava esquecido. Provando-me que a vida continua em abundância. E aí, quando eu voltei daquela viagem, na segunda-feira já fui procurar um centro espírita para comprar livros, para tentar entender a teoria da prática que eu havia vivido. Então, a vida continua e as pessoas ainda têm medo. Como é que pode ter medo da morte? Sim, é preciso que o instinto de conservação vele pela vida, claro. Sem o instinto de conservação, nós não daríamos valor à vida. Mas ter medo, pavor da morte, que é isso? Conta-se que um prefeito saiu de sua cidade para negócio, uma reunião política que ele ia ter na outra cidade, e no caminho encontrou a morte com a foice. Aquele estereotipo da morte, né? Que encontra-se com o prefeito e fala que vai na cidade dele matar 1000 pessoas. O prefeito disse, não faça isso, minha cidade é pequena, vai acabar com a cidade. Como o político é cheio de lábia e consegue convencer todo mundo, né? O político consegue convencer a morte a matar só 500. Não mate 1000 não, mate 500, tá bom. Entraram num acordo. Quando ele voltou da viagem, verificou que haviam morrido 1000. Nossa, a morte não cumpriu a palavra. Me prometeu matar só 500 e morreram 1000, matou 1000. Depois ele encontrou-se com ela novamente e falou, você não cumpriu sua palavra. Combinou de matar só 500, morreram 1000. Mas eu cumpri minha palavra, disse a morte. Eu matei só 500, os outros 500 morreram de susto. Não é assim que as pessoas morrem de medo? Não era para ser assim. Não era para ser. Meus amados, o mundo espiritual é o verdadeiro. E nós adentramos nele todas as noites quando dormimos. Todas as noites. É uma prévia, é um treinamento para a morte verdadeira. E a gente ainda tem medo. A gente tem acesso ao mundo espiritual todas as noites, quando o nosso corpo dorme e o nosso espírito se emancipa. Tem sonhos bons e tem sonhos ruins. O ruim dos sonhos bons é que a gente volta para o corpo e gostaria de ter continuado sonhando, não é? O ruim do sonho ruim, o bom o pesadelo, o bom do pesadelo é que a gente volta para o corpo, falar ainda bem que foi um sonho, né? Cuidado. A única diferença é que com a morte a gente não pode voltar mais para o corpo. Então, vivamos de forma que os nossos sonhos depois do corpo físico seja bom. Que a gente não tenha saudades do corpo para voltar. Já pensou você viver num pesadelo no mundo espiritual sem poder voltar porque o cordão de prata está cortado? Cordão de atacarana, cordão da vida, como diz o Eclesiastes? Então, como vai ser a minha morte, Jesus? Não sei como é a sua vida. Olhe para a sua vida, veja o seu mundo mental como é, e assim vai ser você depois do desencarne. Não tem segredo. Mas a vida espiritual é uma realidade
E essa aqui, que a gente acredita tanto, é um mata-borrão, passageira, efêmera. O que é uma vida, uma existenciazinha que a gente vive aqui 80, 90, 100 anos? Que é isso? Não é nada. E o senhor Augustinho era um dedicado trabalhador espírita. Eletrotécnico de profissão, consertava rádios e televisão na sua vida particular. E no espiritismo ele adorava as festas espíritas. Como vai ter aqui um bingo, né? Vai ter um bingo aqui. Muito bom, com vários comes e bebes, vai ser legal. Ele adorava esses eventos espíritas porque não tem álcool, não tem cigarro, não tem tabaco, não tem fumaça, não tem palavrões, não tem ninguém falando da vida de ninguém. Ele adorava esse clima das festas espíritas. Mas um dia o prefeito da cidade fez um encontro ecumênico no clube da cidade, convidou um representante de cada religião para representá-la nesse evento. E o senhor Augustinho foi designado para ir em nome do espiritismo. Ele foi. E ficava andando para lá e para cá sem ambiente, era muita fumaça, era gente bebendo bebida alcoólica, era gente falando da vida ali, era palavrões ali, era assando carne, churrasco. Ele estava sem ambiente, andando para lá e para cá. Festa mundana, diferente da festa espírita. Quando o doutor Mendes Fragoso, que era o patologista da cidade, homem ateu, não acreditava nos espíritos, estava com um grupo de amigos bebendo cerveja num canto. Quando o seu Augustinho foi passando, ele disse, olha o Augustinho aí, o espírita, vem cá, Augustinho. E ele foi por educação. E o doutor Mendes Fragoso começou a fazer perguntas para ele jocosas, tirando um barato com ele sem ambiente, querendo sair fora, mas seria falta de educação, ele foi aguentando ali. E aí, Agostinho, dizia o doutor Mendes, como está o mundo espiritual aí? Será que os espíritos não estão com saudade da cervejinha gelada? Da carninha com gordura? Como é que eles estão? E o senhor Agostinho, sem ambiente, ficava desconcertado. Quando, de repente, o doutor Mendes Fragoso disse uma frase. Sabe de uma coisa, Agostinho? Eu não acredito nessa baboseira de espíritos que os espíritas dizem que existe. Eu não acredito. Sabe por quê, Agostinho? Por quê, doutor? Porque eu sou médico patologista. Eu disseco cadáveres, eu faço autópsias. Já fiz milhares na minha profissão. E ao abrir um cadáver, dissecá-lo, eu nunca vi sair de dentro dele nenhum espírito. Por isso que eu não acredito nessa baboseira de espíritos. Para que ele disse isso? Porque agora, inspirado pelo alto, o senhor Agostinho disse, é verdade, doutor Mendes. Não se deve acreditar mesmo em tudo que se diz por aí, não. Por quê? Porque, a exemplo do senhor que é patologista, eu sou eletrotécnico, conserto televisão e rádio. E eu não acredito nesses seres que dizem que existem por aí. Atores de novela, apresentadores de televisão, jogadores de futebol, cantores. Eu não acredito nesses seres. Ora, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É que, a exemplo do senhor que é patologista, eu sou eletrotécnico. E na minha profissão já abri vários rádios e TVs e nunca vi sair de dentro deles nenhum desses personagens. Aí agora os amigos riram do doutor Mendes e o senhor Agostinho aproveitou e se retirou, pedindo licença. Tem coisas, meus amados, nem sempre o que é visível é o que é real. Na maioria das vezes, o que é invisível é que é real. Eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo nimbado de luz e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons, que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos façam seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.